O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um clamor de Jesus, muito mais do que um convite, é um desejo profundo de Jesus, um anseio profundo de Jesus. Jesus que deseja a você e a mim, o Criador que deseja a criatura, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, portanto, nós somos livres. Nós somos imagem e semelhança do amor. E o amor, você não impõe, você não compra. O amor você recebe. Então, amor se paga com amor. Deus, que é amor, que tudo fez, que tudo doou a nós, quando nos deu o dom da vida, da existência. E aí a gente vai se fazendo aqui nessa vida, não é? A gente vai vivendo, se construindo como pessoa, como história. Esse Deus, Ele não nos sequestra, Ele não nos rouba, não nos pega à força. Ele se propõe a nós. E aí cada um de nós vamos fazendo experiências na nossa vida, cada um de nós vamos sendo convidados a usar da nossa liberdade e da nossa capacidade de amar de volta. E aí a gente vai fazendo as nossas contas e percebendo esse Deus, e aí nós vamos correspondendo a esse amor. No caminho da nossa vida existe um grande empecilho, que é o pecado e as seduções do demônio, né? No sacramento do batismo e depois no sacramento da primeira Eucaristia, no sacramento da Crisma, a gente sempre renova a nossa fé, né? E quando tem batismo, na missa, na celebração, todos nós somos convidados a renovar a nossa fé, né? Então tem lá as perguntas: vocês creem, né? A igreja nos pergunta, a gente vai dizendo: creio, creio, creio. Vocês renunciam, né? Aí tem a renúncia ao pecado e tem a renúncia ao demônio, autor e princípio de todo mal, de todo pecado. Então, na nossa vida existe, e é possível a nós, a realidade do pecado e do demônio como autor do mal, como autor da mentira. Na Sagrada Escritura, nós temos essa imagem do diabo em muitas situações e fatos, né? Da vivência do povo de Deus. Uma delas é a história de Moisés lá no Egito. Então, o faraó, o Egito, também são uma imagem, foi uma realidade, mas que expressa a realidade espiritual de todos nós. Existe um Egito, uma escravidão, né? E existe um faraó, um dono de uma coisa que nos mantém presos. Seja o nosso orgulho, seja a nossa ignorância, seja a nossa vaidade, como seja aqueles pecados mais feios e cabeludos que a gente às vezes se orgulha de não cometê-los mais, pelo menos, né? Os pecados vulgares da existência, que são feios e vergonhosos de testemunhar na vida do outro ou admitir na nossa própria vida. Mas é o pecado, então, que nos impede de irmos a Deus, de amá-lo de volta. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, portanto nós somos livres para amar de volta o nosso Criador ou não. E aí entra o quanto o pecado às vezes escraviza e deixa cega a inteligência de olharmos para Deus e nem o percebê-lo, ou ficarmos indiferentes à sua realidade, ficarmos surdos ao seu convite. Mas Deus sempre fez de um tudo e sempre fará de um tudo com o ser humano, com você e comigo, para que a gente consiga escutar essa voz, né? Para que a gente consiga escutar esse apelo.
E aí, como a gente vê na história de Moisés, Deus enviou lá na antiga aliança Moisés para libertar o povo. E aí Moisés já foi prevendo as dificuldades. Mas e se perguntarem quem é você? E se perguntarem quem me enviou? Não é assim? E se o faraó não quiser deixar? E aí tem uma outra coisa também que a gente precisa saber. Quando Moisés tira o povo do deserto, não pense você, quando Moisés tira o povo do Egito, não pense você que todo o povo hebreu que estava no Egito saiu do Egito. Teve quem escolheu ficar. Teve quem olhou para Moisés e não apostou em Moisés, não. Ele falou, rapaz, pelo sim, pelo não, eu vou continuar aqui no Egito escravo, a gente apanha, a gente sofre, né? Mas de vez em quando o faraó faz, não é isso? Porco no tacho e cebola, não é isso que ele fazia? E peixe. Então, não pense você que quando o mar abre, Moisés atravessa e aquela multidão vai atrás, não pense você que não ficou ninguém lá no Egito. Sim, gente, tem gente que escolheu ficar no Egito, porque olhou para Moisés e não apostou a vida. A fé, um dos jeitos da gente dizer a fé é o quê? O que é a fé? A fé é apostar a vida. Isso é fé. Eu vou apostar a minha vida, a minha existência. Vou dar um passo aqui agora, do qual não tem como voltar atrás mais. Vou dar um passo aqui agora que implica a minha existência, a minha vida. O ser humano sempre teve dificuldade com isso. E hoje, no mundo em que vivemos hoje, como nunca, o ser humano tem dificuldade em fazer escolhas radicais e fundamentais na vida. Então nós vamos vendo e constatando isso. As pessoas não conseguem mais fazer opções fundamentais na vida. As pessoas não conseguem mais optar de modo definitivo, radical para sempre. Não é isso? E aí a gente vê, isso já começa a acontecer no meio de nós e cada vez mais vai existir isso. As pessoas não se casam mais. 35, 40 anos, dorme lá segunda, terça, quarta-feira volta em casa, lavar as calcinhas ou as cuecas, e aí assistir uma série, jogar um futebol com os amigos, não é isso? Quinta-feira não é que... Aí sexta-feira, sábado, domingo, aí quem foi dormir lá vem dormir aqui. E vai passando a vida. E vai. E não faz escolhas fundamentais, fundantes, que amarra a existência. Não faz mais escolha que é uma aposta, que se der errado, está lascado. Mas se der certo, é uma honra, é uma glória. As pessoas não apostam mais. A gente vê isso em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Entra e sai do seminário, do convento 3 vezes. Começa 2 faculdades, não termina. E as pessoas, nós vamos cada vez mais ver isso. As pessoas vão entrando nos 40 anos de idade, com a vida financeira, emocional, com uma escolha igualzinha de quem tem 13 anos de idade, 15 anos de idade. É um adolescente. Ele não deve nada a ninguém, ele não se compromete com nada nem ninguém, ele não aposta a vida. Então, meus amados, o ser humano precisa apostar a vida dele em alguma coisa. Ele precisa apostar a vida dele em algo. Isso é um dom que Deus colocou no ser humano. E não estou falando aqui necessariamente e tão somente do ser humano católico. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, ele precisa apostar a vida. Ele precisa apostar que esse mar aberto não fecha em cima de mim, dá tempo de atravessá-lo. Então é a nossa capacidade de amar algo, alguém e Deus, de amá-lo de volta, porque eu já fui amado. E o que muda a nossa vida, meus queridos, é amar de volta. A gente de fato é curado quando a gente ama de volta. A gente vive num mundo de lenga-lenga, de pessoas que depois de andar até com Deus muito tempo, não mudam absolutamente nada, não evoluem absolutamente nada, se transformam na cópia mal feita. Como diz o outro, cuspido escarrado, né? Mal feita
das suas origens, das suas raízes, do que viveu, e aí vem atualizando aquilo repetidamente, e aí a gente tem um quê de que isso existe porque a pessoa não foi amada. É verdade, pode ser que ela seja assim porque ela não foi amada. Mas como é que ela sai disso? Como é que ela desamarra o pé de tudo aquilo que na vida dela foi ausência de amor? Amando. Amando. Todo mundo que melhorou um pouquinho, todo mundo que saiu das suas neuroses, das suas doenças psíquicas, afetivas, foi porque começou a amar. E se você reparar bem, tem gente que inclusive é doente de tanto que foi amado. Não é isso? De tanto que foi cuidado, de tanto que foi mimado. E porque daí escolhe na vida essa postura. Você tem que me amar. Vocês lembram da família Dinossauro? Lembra? Do Dino, lembra? Família Dinossauro. Aquilo é um barato, né, gente? Eu tinha uma camisetinha da família Dinossauro. Eu era menininho, fiz porque fiz. Minha mãe comprava. Eu tinha uma camiseta do Baby. Não é a mamãe, não é a mamãe. Lembra daquela coisa medonha? Mas qual era o jargão do Baby? E ele era insuportável, não é? Você olhava para aquilo, você não sentia vontade de jogar ele na parede? Porque qual era o jargão do Baby? Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Fala para quem está só, eu vou te jogar na parede. Não aguento mais você. Pergunta para essa pessoa, quando é que você vai começar a me amar? Pergunta para essa pessoa, quando é que você vai começar a amar alguém e amar a Deus? Você tem que me amar, você tem que me amar. Gente, como tem Baby nesse mundo, né? Meu Deus do céu. Então vamos lá, meus queridos. Deus veio, enviou Moisés. Moisés é um mediador. Moisés é uma grande prefiguração daquele que viria abrir o mar da existência, do inferno e da morte, que é Jesus Cristo. Mas você precisa apostar a vida, você precisa pôr suas fichas na mesa, você precisa optar por Cristo. Eu preciso optar por Cristo e começar a andar atrás dele. Amar de volta e apostar a vida, deixar de ser baby. Você tem que me amar, você tem que me amar. E Deus olha e fala, mas você ama quem? Começa a amar quem? Quando a gente começa a amar, quando a gente empenha a vida, quando a gente aposta a nossa existência, a gente começa a ser curado e liberto. A gente começa a sair das nossas mazelas, a gente desatola. Só desatola quem ama, só desatola quem aposta a vida, só desatola quem sai de si. Mas a gente não cuida, a gente senta e depois de velho permanece ou vira o baby da família dinossauro, olhando lá para trás, vendo tudo que não nos foi dado e exigindo do agora aquilo que não nos foi dado lá atrás. E você tem que me amar, e você tem que me amar, e você tem que me amar. Ninguém tem que te amar, filho. De onde você tirou isso? Jesus deu um mandamento para você e para mim: amai-vos uns aos outros. Jesus falou para mim: ame alguém como eu amo você. É isso aí. Apostar a vida, apostar a existência naquele que Deus envia. Primeiro lá em Moisés, prefiguração de Jesus. Quem apostou em Moisés saiu do Egito. Quem apostou em Moisés atravessou o mar, mas não foi todo mundo que apostou em Moisés, porque essa dinâmica do ser humano está no ser humano desde sempre. Aí vem Jesus, que diz: vinde a mim, venha a mim. É todo mundo que vai? Quem quer ir? Erga a mão para eu ver. Tem quem não quer nada. Vinde a mim, me ame de volta, se movimenta para mim. Aposta em mim, porque, meu querido, minha querida, entre ir a Cristo e ir a outros lugares, outras pessoas, outros nomes, outros saberes, sempre vai ter opção. Esse aqui é o desafio da vida. Jesus nunca é a sua única opção. Tem gente esperando que Jesus seja a única opção dele. Nunca vai ser. Tem sempre Jesus e alguma coisa, tem sempre Jesus e alguma pessoa, tem sempre Jesus e algumas possibilidades. Sempre tem. É uma escolha, é apostar a existência. O que é ser cristão? Eu apostei minha vida em Jesus Cristo. E aí eu começo a andar a travessia desse mar com Jesus, apostando que não vai
aquelas águas impetuosas se fecharem sobre mim. Eu estou apostando a minha existência em Jesus. Hoje é uma quinta-feira e eu estou apostando em Jesus. Então, naquilo que eu vou viver hoje, naquilo que eu vou enfrentar hoje, naquilo que vai se propor a mim hoje, naquilo que eu vou ter que escolher, naquilo que eu vou reagir, eu estou apostando a minha vida em Jesus. Isso é a fé. Esse é o convite de Jesus para irmos até Ele. E aí a primeira leitura ainda vai dizer, aqui para nós, né, que nós ouvimos a primeira leitura, se perguntarem quem eu sou, Deus diz, você vai dizer para eles, eu sou o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque, de Jacó, Ele me enviou a vós. E se perguntarem o teu nome, você vai dizer, eu sou Yahvé, eu sou aquele que sou, né, me enviou a vós. E aí Deus ainda vai dizer a Moisés, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro e agora temos que ir a 3 dias de marcha no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Oferecer algo a Deus. Nesse caminho da nossa vida, a gente oferece sacrifícios a Deus. A palavra sacrifício para nós, ela é eivada, né, de dor, de sangue, não é? De cansaço. Um sacrifício. Vou fazer o sacrifício de ir então, para não chatear ele. Sacrifício. Mas a palavra sacrificar, sobretudo, significa separar algo precioso, torná-lo precioso e separá-lo exclusivamente para Deus. É isso que significa sacrificar. Pegar algo precioso e cortar ele, recortar ele, tirar ele do comum, do vulgar, do todo mundo pode olhar, tocar, pegar, dividir, tirar isso dali e fazer uma escolha. Isso aqui, nem eu vou desfrutar disso aqui. Eu vou dar a alguém, no caso Deus. E isso é sacrificar. Então olha só, Deus abre o mar. A gente anda com Deus para oferecer sacrifícios a Deus. O sacrifício do nosso amor, o sacrifício da nossa fé, o sacrifício do nosso temor, o sacrifício do nosso respeito. E dar a Deus o que é de Deus e dar a Deus como gesto de amor, de gratidão, aquilo que é precioso a nós. Nosso tempo é tão precioso, não é? Sim ou não? Nosso sono é tão precioso, sim ou não? O nosso dinheirinho suado é tão precioso, sim ou não? A nossa capacidade de amar e ter fé é coisa preciosa, a gente dá a Deus. O nosso corpo, a gente dá a Deus. Então, viver essa vida em comunhão com Deus, a partir da perspectiva do sacrifício, ou seja, do exclusivo, daquele que é único e único digno de receber a melhor parte. Igual festa de aniversário, para quem vai o primeiro pedaço de bolo, não é isso? Aquilo ali é um sacrifício. Vamos pensar que o primeiro pedaço de bolo fosse mais gostoso que o resto do bolo. Não é, né? Mas vamos pensar que fosse. Que o primeiro pedaço de bolo tivesse um sabor assim, que o resto do bolo não tem. Então, para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Aí a pessoa sacrifica aquele primeiro pedaço de bolo. Não é de todo mundo, nem é meu. Geralmente é da mãe da gente, né? É da mãe, é do pai, enfim, é de quem que é. Então, o ser humano tem em si a capacidade de sacrificar. E se a gente não exercita isso, a nossa vida fica cansada, a nossa vida fica pesada. E aí o Evangelho então, Mateus 11, 28, Jesus vai dizer e vai clamar. É muito mais do que um convite, minha gente, é um clamor, é um grito que Jesus vai fazendo na nossa vida, através da própria vida, através da igreja, através de quem nos ama, através de quem vai também nos questionando muitas coisas. Em tudo Jesus está gritando com você e comigo: vinde a mim todos vós, vinde a mim, todos. E aí Jesus colocou como ingresso para entrar, não a santidade, não a virtude, não o merecimento. A misericórdia de Jesus Cristo com você e comigo, com todo ser humano, é tanta que o critério que ele colocou é possível a todo mundo, ao santo e ao mais pecador. É um critério que inclui a existência de qualquer um. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados debaixo de fardos. Olha que lindo isso. Isso aqui abarca todo mundo.
Qualquer outro critério, melhorzinho que esse aqui, você corria o risco de ficar de fora. Qualquer critério um pouquinho mais exigente que isso aqui, dava ruim para o teu lado talvez. Jesus, na sua misericórdia, colocou um critério que todo ser humano consegue atravessar nele. Que todo ser humano dá conta dele, que todo ser humano é capaz de experienciar isso aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, o cansaço e a fadiga. Existe um cansaço, irmãos e irmãs, que é próprio da existência. Só de estar vivo, você vai sentir cansaço. A vida por si só, ter que acordar, trabalhar, cumprimentar as pessoas, ser agradável ao outro, aprender a lidar com a tua ira, com a tua preguiça. E aí tem gente que tem preguiça de lidar com a preguiça, né? Mas enfim, tem que lidar com a vida. Só isso aqui você já gasta um pouquinho, né? Só aqui você já tem o desgaste de estar vivo mesmo. O desgaste das tuas circunstâncias, assim. E aí existem os cansaços e as fadigas, fruto do pecado de quem está perto de nós. Quanto cansaço e fadiga a gente tem por causa dos outros, não é assim? A pessoa não se emenda, a pessoa não acorda para a vida, a pessoa não reage. Isso vai cansando quem está do lado, não é isso? A pessoa não se abre, a pessoa não aceita, e vai cansando. Os cansaços que a gente mesmo produz, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso jeito errado de viver e de entender a vida, de interpretar as coisas, e vai somando canseira, né? E vai somando canseira. E os cansaços que podem vir a ser porta para Deus, que são esses fatos da vida, que também vão tocar todos nós, mas que às vezes não estão tocando ao mesmo tempo todo mundo. Uma doença, uma morte, um desemprego, uma desilusão, uma perseguição, uma traição. Aí você soma tudo isso, Ave Maria, que canseira. E Jesus diz, vinde a mim todo mundo que está cansado da vida, todos os que estão fatigados diante do hoje, todos os que estão com a língua de fora do caminho que tem trilhado, vinde a mim e eu vos darei descanso. Olha que promessa maravilhosa. Jesus está dizendo, eu vou descansar você. Você não precisa viver cansado e fatigado desse jeito. Eu vos darei descanso. Agora, como é que Jesus dá descanso? De novo, na nossa liberdade e na nossa capacidade de amar a Ele de volta. Jesus então vai dizer aqui, eu vou dar descanso para você. Como é que acontece isso? Primeiro momento, pelo simples fato de irmos a Ele. É o toque da graça, é o toque da cura, é o toque do milagre, é o toque da Eucaristia, é o toque do Espírito Santo. É uma efusão e infusão em nós da realidade de Deus mesmo. Então algo de gostoso, algo de milagroso, algo de divino acontece em nós. Só que aí Jesus diz o quê? Tem um segundo momento aqui, para que as coisas não sejam desperdiçadas, né? Tomai sobre vocês, então, tomem sobre vós o meu jugo, a minha canga, né? O jugo aqui é a canga, aquela peça que faz dois boi andar junto. Tomai sobre vós a canga, o meu jugo, a minha doutrina, né? O evangelho, a minha palavra. Põe isso no teu ombro e anda grudadinho comigo. Se eu for para a direita, você vem para a direita. Se eu for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se eu acelerar, você corre. Se eu parar, você fica. É isso que Jesus está dizendo. Anda no meu ritmo e deixa eu guiar isso aqui. Assim como dois boi precisam de uma canga para andar junto. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha doutrina, o evangelho, a palavra. Tira isso aí que você tem carregado no ombro. O que está me levando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Às vezes é a minha mágoa, o meu ressentimento, a minha preguiça, a minha gula, a minha ira, a minha luxúria, a minha vaidade, a minha ambição. O que me leva na vida? Jesus está dizendo, troca isso, coloca sobre o seu ombro o meu jugo e aprendei de mim. Portanto, meus queridos, existe, meus amados, um descanso, uma paz e uma cura que é fruto e que é filho da virtude. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso. Portanto, existe um descanso, existe um gozo na vida, existe uma plenitude, existe uma paz
que é fruto e filho da virtude da mansidão e da humildade. E essa virtude precisa ser aprendida. Portanto, existem cansaços, fadigas e infernos que são filhas da ignorância, da burrice espiritual e emocional de quem vive, sente, escolhe e reage a essa vida diferente daquilo que o Evangelho diz. Então, é possível a gente viver uma experiência de descanso momentâneo? É. O Santíssimo passa, você se arrepia inteiro. Deus, na infinita misericórdia, ajuda você a pensar um pouquinho. Poxa vida, por que eu estou sentindo esse calor? Meu coração vai sair pela boca? O que está acontecendo comigo? Aí quem sabe a sua inteligência pensa assim, vai ver que essa Eucaristia é Jesus mesmo, vai ver que não é só farinha e água, eu nunca fiquei arrepiado diante de um pão. É misericórdia de Deus, que é para ver se a gente usa um pouco da cabeça da gente. É possível encontrar descanso com uma música? Aquilo toca o coração, faz um quentinho lá dentro, o pelo do braço dá aquela arrepiadinha, gostosinho, bacana. Mas a gente precisa entender, meus irmãos, que a gente precisa aprender, conhecer. Tem coisas que são muito lá na nossa inteligência, no nosso conjunto de valores, naquilo que a gente interpreta, valoriza, no peso que a gente dá ou não dá. Há tantas realidades da vida, a gente fica cansado ou descansado, a gente fica em paz ou fica enfurecido, a gente vai para o céu ou não. Aprendei de mim, aprender de Cristo a vida, aprender de Cristo as coisas. E onde é que Ele ensina? Já que é para aprender, onde é que Ele ensina? Na palavra, no Evangelho, no dizer, na pregação diária, nisso que vai mudando aqui, isso aqui que a gente tem aqui na frente, a gente parece ter um muro na frente da testa, né? Aqui, Ele vai mudando a nossa cabeça e nós vamos aprendendo dele e com Ele as virtudes, e sobretudo essa aqui, mansidão e humildade de coração diante da vida. Aprender a ser manso, né? Manso é aquele que não usa toda a força que tem, porque sabe que se usar toda a força que tem, destrói, perde, machuca, afasta ainda mais, né? Manso é aquele que sabe pôr na mão de Deus, porque todos nós temos uma capacidade de usarmos força, violência, revolta. Manso é aquele que sabe deixar Deus agir. Eu não vou usar toda a força do meu braço, eu não vou usar toda a força do meu vocabulário em cima de você ou dessa situação. Deus vai agir aqui, mais do que eu. Mansidão com a vida, mansidão diante daquilo que inflama em nós a nossa violência, o nosso ímpeto. Mansidão. E na mansidão existe descanso, né? E humildade de coração. A humildade de Santa Teresa é a verdade das coisas, é o tamanho real das coisas, ser humilde, né? Então eu estou diante de Deus, Deus é tão maior que eu. Humildade é essa reverência, não do escravo, porque Deus não quer ninguém escravo, já tirou lá da mão do faraó, porque lá era escravo, né? Mas a humildade, a reverência de quem olha para Deus e entende, Ele merece ser amado de volta, eu vou sacrificar para Ele, eu vou apostar minha vida nele, vale a pena ser assim, Ele é digno de que seja assim. O nome disso é humildade. E aí Jesus fez uma promessa, quem vai aprendendo isso, vai encontrando descanso. E aí de novo Ele afirma, porque meu jugo, minha canga, meu evangelho, minha palavra, meu caminho é suave, meu fardo é leve. Meus queridos, Jesus não é pesado nem áspero, Ele é suave e leve. São os nossos pecados que depõem contra nós, né? O profeta vai dizer, diz o meu povo, a mão do Senhor é inoperante, o braço de Deus se encolheu. Assim diz o Senhor, será que o meu braço encolheu e ficou curto? Ou antes, não são os vossos pecados que depõem contra vós, que afastam vocês de mim? Veja, meus irmãos, quando a gente vive em pecado, quando a gente vive sentado no nosso ego, quando a gente vive a vida rodando ao redor da gente mesmo, porque sempre que a gente fala viver em pecado, a primeira coisa que vem, né, no inconsciente coletivo é o quê? Sexo, droga e rock and roll. Né, aquela vida muito...
Não, meu querido, o que tem de gente que não faz mal a ninguém e ele vive em pecado. Porque ele vive nele, para ele, só com ele, a vida dele é ele. Não ama ninguém, não cuida de ninguém, não corresponde a ninguém, né? Não sacrifica nada de si por nada nem ninguém. É o vinde a mim, né? Sabe assim, é o venha a nós o vosso reino, assim, o sujeito está aqui para receber. E ai de quem não der. A gente vira culpado ainda. Quem vive em pecado sente Jesus como algo pesado e áspero. Quem vive em pecado sente Deus como uma tortura. Sente Deus como aquele negócio que deixa a gente até meio ruim de respirar, vai dando uma agonia. Você sabe que uma das realidades, uma das coisas que mostram a realidade de Deus é quem vive em pecado. Quer dizer, você está andando com Deus e você olha e fala assim, gente, eu não sinto mais nada. Eu não sinto nem que está bom, nem que está ruim. Eu fui na missa porque é bom, eu fui na missa porque, né, é verdade, né, eu vou na missa. Quantos de nós vivemos a fé por muito tempo assim, de vez em quando acontece isso? A fé não te dá absolutamente nada ao teu sensível. É uma verdade que você introjetou, domingo é dia do Senhor, eu vou na igreja, não é isso? Então, muitas pessoas que andam com Deus, às vezes começam até a duvidar das coisas de Deus, porque elas não sentem. Mas quem vive em pecado, para de estalar esses dedos, quem está estalando os dedos, obrigado, que é os meus toques. Tampa de caneta, corrente e dedo, não fica batendo isso aí, me ajuda. Mas quem vive em pecado, está sentindo Deus, mais do que às vezes quem está andando com Deus, só que ele sente do avesso. É uma agonia, é um vamos logo, é uma raiva, não é? É um Deus o livre. Tem muita gente que porque vive em pecado, seja que pecado for, ele sente Deus, só que ele sente do avesso. Ele sente diferente daquilo que Deus é. Então às vezes se você começar a duvidar, será que essas coisas de Deus é verdade? A gente não sente nada. Comece a observar quem vive em pecado quando o assunto na vida dele é Deus, quando ele está na possibilidade de Deus, para você ver o quanto eles sentem e o quanto Deus é real. Só que aí sente como algo ruim, como algo desesperador até, como algo ofensivo, não é assim? Tem gente que não tem boca para nada. Fala de Deus perto dele para você ver só. Aí vira homem, aí acorda. Tem gente que é indiferente com absolutamente tudo. Tanto faz se a água sobe, se a água desce. Não está nem aí com nada. Quando o assunto é Cristo, rapaz, pensa como ele fica opinioso, né? Sabe mais que o padre. Então sim, meus irmãos, Deus existe, a gente o sente, né? E são os nossos pecados, meus amados, que muitas vezes depõem contra nós e faz aquilo que é suave ficar áspero, amargo. Faz aquilo que é leve ficar pesado. Voltemos ao Senhor, que hoje, mesmo sabendo que a gente é assim, não colocou como ingresso e acesso a santidade, mas a nossa própria miséria. Vinde a mim todos os que estão experimentando a miséria humana, o limite humano da vida. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Então hoje, nessa Eucaristia, vamos a Cristo e Ele nos dará o seu descanso. E se algo nos incomoda, porque parece que Ele está áspero e pesado, vamos a Ele. Daí não na Eucaristia, vamos a Ele no sacramento da confissão, vamos a Ele através da conversão da nossa vida. Andemos com o Senhor, apostemos as nossas fichas nele, porque nós precisamos, e Deus quer nos dar esse presente, experimentar que Ele é suave e leve, e que é Ele quem nos dá descanso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos um instantezinho. Jesus, nós queremos agradecer, louvar, bendizer Teu nome. Obrigado, Jesus, por hoje olhar a humanidade, cada um de nós que estamos aqui, quem nos acompanha em casa, e colocar esse critério no qual todos nós cabemos, o cansaço, o sofrimento, a miséria.
Senhor, traz descanso aos nossos corações. Senhor Jesus, obrigado por clamar por mim. Obrigado, Jesus, por gritar comigo. Obrigado, Jesus, por me convidar. Obrigado, Jesus, por me desejar. Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu experimentando aquilo que é tão humano, cansaço, fadiga, miséria. Apresenta para Jesus hoje o seu cansaço, a sua fadiga. Qual é o nome do seu cansaço? Qual é o nome da sua miséria? Qual é o nome do seu esgotamento? Qual é o nome da sua ferida? E Jesus está dizendo: venha a mim. Venha a mim. Pessoas que hoje estão dizendo: Jesus, meu cansaço são as minhas dívidas, é a minha vida financeira atribulada, complicada. Jesus, o meu cansaço é a solidão. Jesus, o meu cansaço é a traição que eu cometi, o adultério. O meu cansaço é a traição que eu recebi. Jesus, a minha fadiga é a minha ansiedade, o meu medo do amanhã. Eu sinto medo de não dar conta. Eu sinto insegurança, Senhor, diante daquilo que eu preciso viver. Jesus, o meu cansaço é esse ódio, essa mágoa que eu carrego dentro de mim contra essa e aquela pessoa. Mas eu quero te agradecer, Senhor, por ter me olhado e me desejado. Obrigado, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Dai-me a graça, Senhor, de crer. Dai-me a graça, Senhor, de querer sair do Egito, de atravessar o mar que está aberto diante de mim. Dai-me a graça, Senhor, de não ficar preso em Faraó, no Egito, no meu passado e no meu pecado. Dai-me a graça, Jesus, de apostar a minha vida em vós. Senhor, o meu cansaço é o meu medo. Quantos medos, Senhor, que me prendem, que me aprisionam. Quantos medos, Senhor, que me fazem dizer não ao teu clamor e apelo. Quantas vezes o Senhor se fez tão audível, eu te ouvi, Jesus. Eu ouvi dentro de mim: vinde a mim. E eu não consegui, Senhor. Jesus, quantos de nós fomos, mas voltamos atrás por causa do pecado, do erro, da ilusão, da tentação, da sedução. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor se lembra sempre da aliança. Obrigado, Jesus, porque a aliança ainda está de pé e eu quero voltar a viver em aliança com o Senhor. Espírito Santo, eu quero aprender hoje. Toca a minha inteligência. Põe a mão assim na sua cabeça e vai pedindo: vem, Espírito Santo, na minha inteligência. Você que tem os pensamentos muito acelerados ou dispersos, você que tem uma mente que não desliga, você que tem uma mente que te tortura com pensamentos de acusação, você que tem uma mente que te tortura com pensamentos de medo, você que tem uma mente que te perturba através de memórias, de momentos sofridos, doídos da vida, você que às vezes percebe que vive mais nas ideias do que na vida real, você que vive mais lá dentro da sua cabeça, pensando no que passou, tendo medo do que virá, do que no aqui e no agora. Espírito Santo, limpa a minha mente. Espírito Santo, esclarece a minha mente. Espírito Santo, dai-me o dom da inteligência, da sabedoria, do conselho e da ciência para entender o Evangelho, Jesus Cristo e a palavra e a igreja. Toca na minha inteligência, Senhor. Quebra agora toda ignorância herdada de pai e de mãe. Quebra agora, Senhor, toda ignorância que se estabeleceu em nós por causa de frustrações, de experiências de pecado. Liberta a nossa mente agora, Senhor. Põe a mão no seu coração e vai pedir no Espírito Santo: quebra agora essa frieza que tem dentro de mim. Espírito Santo, quebra agora. Põe a mão no seu coração e pede: quebra agora, Espírito Santo, essa preguiça que domina o meu coração. Espírito Santo, eu hoje me reconheço uma pessoa preguiçosa, preguiça de rezar, preguiça de amar, preguiça de sair de mim, preguiça, Espírito Santo, de me dar, preguiça de me doar. Espírito Santo, muitos de nós queremos pedir: quebra dentro de mim, Espírito Santo, essa muralha de avareza, de mesquinharia, esse coração gelado. Espírito Santo de Deus,
Toca nas feridas mais profundas do nosso coração. Vem, Espírito Santo, e queima as feridas que não cicatrizam. Vem, Espírito Santo de Deus, e queima, cauteriza e cicatriza as feridas que até hoje soltam pus, traumas, aqueles momentos da vida, meu irmão, onde você fica, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Por que que Deus deixou? Por que que aconteceu comigo? Por que que ela ou ele falaram aquilo, fizeram aquilo? Espírito Santo, queima agora, cauteriza agora aquilo, Senhor, que só a tua misericórdia pode. Aquilo, Jesus, que o ser humano não pode curar lá dentro de mim. Espírito Santo, aquilo que eu mesmo não consigo curar dentro de mim, cicatriza agora, Senhor, sara agora. Reza por alguém que tem feridas que você não consegue curar. Talvez você tenha na sua vida, no seu coração, alguém que tem uma ferida no coração que a tua palavra não cura. Intercede agora, pede a misericórdia de Jesus e pede: Jesus, envia o teu Espírito e cura, Senhor. Envia o teu Espírito e liberta, Senhor. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, e sara a alma, sara o coração. E nós queremos pedir, Senhor, fortalece a nossa vida, porque o teu jugo é suave. Você que tem sentido Jesus como algo áspero, você que tem sentido a sua fé como um fardo pesado, ergue seus braços assim, pede: vem, Espírito Santo, me dá força. Senhor, se eu estou sentindo a minha fé como algo pesado, é porque eu estou muito fraco. Fortalece-me, Senhor. Fortalece, Senhor, a minha fé. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza-nos hoje. Eu não quero mais ser fraco, Senhor. Eu não quero mais viver cansado. Eu não quero mais viver, Jesus, fatigado, porque o Senhor é suave, teu fardo é leve. Vem, Espírito Santo de Deus, restaure e restitui a força que eu tinha, a alegria que eu tinha, o fervor que eu tinha, a piedade que eu tinha. Vem, Espírito Santo de Deus, restaure em mim a força, restaure em mim, Espírito Santo, a alegria, restaure em mim, Espírito Santo, a convicção, restaure em mim, Espírito Santo, os sonhos que estão morrendo. Vem, Espírito Santo de Deus, para que eu não me sinta e não esteja sobrecarregado com aquilo que é leve, o fardo de Jesus. Jesus, eu te proclamo, tu és o Senhor da minha vida. Jesus, eu te proclamo, tu és o Senhor. Tu és o Senhor do meu corpo, da minha alma, dos meus bens materiais, das coisas que eu amo. Tu és o Senhor, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho, possuo, desejo, amo. Senhor do meu futuro, Senhor do meu passado, Senhor do meu hoje. Eu proclamo, Jesus, o teu governo, o teu senhorio sobre as minhas lutas, sobre as minhas esperas, sobre as minhas incertezas, sobre os meus impossíveis. Tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor dos meus impossíveis, tu és o Senhor daquilo que sozinho eu não consigo, tu és o Senhor daquilo que me falta, tu és o Senhor daquilo que me amedronta, tu és o Senhor daquilo que é mais forte do que eu, tu és o Senhor. Obrigado, Jesus, por me desejar, por me querer. Vinde a mim, todos vós, eis-nos aqui, Senhor. Pela intercessão de São José, Jesus, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Pelos méritos e a intercessão de São José, acolhei, Jesus, nossa prece e nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.